Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos hoje. Eu acho que vai dar para a gente fazer um avanço sobre a situação dos ensinamentos de Meixo Sama. Eu já andei pesquisando mais e vasculhando essa obra aqui, né? Então agora acho que eu já estou conseguindo ter uma ideia melhor, mais precisa. Talvez um restante da leitura que está faltando, a gente possa dar um quadro melhor ainda. Mas eu acho que de qualquer maneira, penso que nunca, não vai ser da minha parte que eu posso dar uma coisa assim mais definitiva, porque me falta algumas coisas. Me falta ter os ensinamentos, ou melhor, ter a obra de Meixo Sama escrita, que é em japonês, eu não leio japonês, quer dizer, eu teria que ter acesso a isso e aí precisaria todas as coisas, mas eu não tenho esse acesso, então dificilmente eu vou conseguir fazer uma coisa mais definitiva. Mas, de qualquer maneira, eu acho, para a situação brasileira, né, não sei nem se japonês ou não, eu acho que eu posso dar uma boa contribuição hoje aqui, né? Então, aqui se apresenta uma apresentação da obra do Messias Meixo Sama. Eu vou escrever mais, eu acho que o tempo todo eu vou falar mais como se fosse Mokichi Okada, porque a gravidez espiritual de Mokichi Okada tem vários momentos, Kanzeon Bosatsu, Komyo Nyorai e tal, até chegar Meixo Sama, Meixia Sama. Então, eu vou preferir falar então a obra de Mokichi Okada, né, para não ficar dizendo em cada momento a gravidez. Então, nós vamos ver isso, essa obra que ele deixou a respeito. Nesse sentido, se expõe o que foi editado, que ele faleceu em 10 de fevereiro de 1955, então a gente vai expor o que foi editado até 1955, ou seja, o ano do seu falecimento, em forma de livros, jornais. É bom a gente fixar isso bem, para a gente ter uma ideia que a obra de Meixo Sama não é apenas em livros, é em jornais, revistas, transcrições e outros registros, bem como os trabalhos posteriores a 1955, em termos de compilações, traduções, experiências de fé, palestras, artigos, estudos, etc, etc, etc. Esse depois de 1955, é claro que foram feitos pelas pessoas que foram dando continuidades, ou pessoas do próprio grupo, ou de outros grupos que chamavam messiânico e que tinham o Meixo Sama como seu Messias, ou menos até, mas todo mundo começou a compilar isso depois de 1955. Então, primeiro nós vamos apresentar uma ideia geral. A obra de Mokichi Okada abrange todos os campos importantes, desde religião até a cultura, desde religião e cultura, até ciência natural e social. Compreende cerca de 40 volumes completos, vários dos livros, quer dizer, uma coleção de 40 volumes de livros completos, vários dos livros dos quais nunca publicados. Você vê, de 40, aqui nós vamos listar apenas 19. Então, para você ter uma ideia, que nós estamos faltando 21, né? Mais do que o dobro, né? Um desses manuscritos a gente poderia considerar, embora o Nakahashi já tenha feito, e já tinha um grupo que já tinha feito, que eu nunca consegui identificar quem é, mas me parecia ser da própria MMB. É a Criação da Civilização, que também é conhecido por Nascimento da Nova Civilização. Então você já vê que a gente já começa a ter umas complicações até na hora de traduzir. Tem uns que traduzem de uma maneira, outros traduzem de outra, né? Bom,
em língua portuguesa, né? Isso aí. Mokichi Okada também escreveu cerca de 3.000 artigos. 3.000 artigos que apareceram em 317 entre jornais e periódicos, ou seja, revistas, né? Além disso, as transcrições de seus sermões, palestras e sessões de debates com discípulos e fiéis perfazem 82 volumes. 82 volumes completos. Seu trabalho escrito em forma de livros e artigos é consideravelmente mais elaborado em estilo e organização do que as transcrições do material oral. Porém, o teor deste último, quer dizer, dos materiais orais, é muitas vezes bastante informativo e sofisticado. Atualmente até eu estou colocando muito a questão dos salmos, muitos deles em forma dos poemas waka, né? E tem agradado algumas pessoas. Interessante, eu pensei que não fosse agradar, né? Que é uma coisa feita simplesmente em 31 sílabas, curtinho, então tem agradado as pessoas. E aí são cerca de 4.000 poemas, fora ainda que tem os diários anotados que se fez em 15 cadernos. Então não sei se eu passei uma ideia assim de livros, de artigos, de cadernos, de salmos, de poemas, né? E é uma coisa assim, com certo volume. Mas também é um certo volume que também não é mais do que isso que tem aqui, não. Isso aqui é bem da verdade. Uma forte concepção religiosa flui através de todos os escritos de Mokichi Okada. Não importa qual assunto, ele deixa claro em todos os seus ensaios e discursos, se fixando muito que Deus é único e é o Criador do universo. Parece aparentemente assim, mas isso é uma coisa meio banal, dizer que Deus é o único Criador do universo, mas lá no Japão, isso está longe de ser banal. Então, eu escrevi assim, um grande problema, entretanto, é que na maior parte de seus escritos ele se viu limitado pela necessidade de esclarecer os princípios básicos a pessoas a quem este tipo de fé era totalmente novo e com frequência desenvolvia parcialmente alguns pontos para evitar confundi-los. Entendeu? Quer dizer, então a pessoa tem que ficar pensando assim, mas ele escreveu isso aqui parece uma coisinha, todo mundo sabe, mas para lá é muito complicado. Né? Um país assim tem shintoísta, politeísta, entendeu? Bom, a primeira geração de fiéis japoneses tinha poucos precedentes culturais ou intelectuais para ajudá-los a entender seus ensinamentos. E como resultado, muito do que ele disse pode parecer demasiadamente simplificado. Então a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte, que essa herança, ela veio para cá, para o Brasil. Então essa forma das pessoas não valorizarem muitos ensinamentos e tal, passando para os membros essa situação é de lá. Né? Porém, aqueles cuja fé desenvolveu-se profunda e inabalável sob a orientação de Mokichi Okada podem, com seu maior conhecimento, reler estes escritos e encontrar neles agora muito mais sentido do que quando os leram há várias décadas. As transcrições de seus discursos e palestras, né? Porque uma coisa é ele escrevendo, ou ditando para uma pessoa tal, outra coisa ele vai dar uma palestra. Então ele está falando, então tem algumas pessoas que têm que sair correndo atrás para anotando, né? São transcrições. Então tem várias situações, e essas situações estão em livros, estão em registros variados, quer dizer, até em forma de poema, quer dizer, as transcrições, por isso que eu acho que tem que ficar claro, quando a gente pega uma obra dessa, a gente não consegue dominar direito. As transcrições de seus discursos e palestras foram feitas da maneira que ele falava, e uma vez que eles contêm adicionado
um material formulado com o único objetivo de legitimar ou defender uma teoria, e não em decorrência de uma compreensão objetiva e isenta da realidade. Então, você vê, ele está escrevendo diante de uma realidade. São mais difíceis de serem organizados e analisados do que os seus ensaios. Você pensando na palestra, você fala meio meio informal, e aí como é que a gente vai registrar isso tudo? Esse tipo de trabalho que ele dizia, vocês têm que se sistematizar, é uma coisa difícil. E é isso que eu estou tentando já há alguns anos fazer de sistematização. Mas, como eu falei, uma outra vez, eu disse, quando eu fiz a sistematização, estava em cima de 50 livros. Agora está em cerca de 146, cresceu 96. Bom, o registro de suas conversas também contém referências e assuntos que ele não discutiu nos artigos, tais como as essências das revelações, os aspectos mais profundos da vontade e da providência de Deus. Alguns de seus discípulos mais próximos estudaram depois todas as apresentações verbais de Mokichi Okada. Eles a dividiram, por razões práticas, no ensinamento dos elementos da fé, em categoria, por assunto, e produziram vários tipos de suplemento em forma mimeografada. Não obstante a necessidade de muito mais pesquisa sobre o material a fim de apresentar claramente a mensagem integral que eles contêm. Então, não sei se eu estou passando assim a dificuldade. Apresentei algumas dificuldades assim, que umas eu nem falei. Estava na guerra, por exemplo. Na guerra que o imperador era um deus, quer dizer. Então, e era o shintoísmo, que era a religião, o restante era... Então, você vê tanta dificuldade. E a gente, daqui a pouco eu falei mimeografadas, né? Mimeógrafo. Não estou falando, não tinha computador, não tinha nada disso. Então, gente anotando, saindo, não tinha gravador, confusão. Bom, então essa é uma ideia assim que eu dei uma ideia geral. Agora vamos ver os tratados sobre religião, especificamente. A volumosa produção literária de Mokichi Okada sobre assuntos religiosos pode ser dividida em 4 categorias. Vamos lá. Os trabalhos que pertencem à primeira categoria tratam de assuntos de interesse comum e são destinados a fiéis leigos com pouco conhecimento religioso, especialmente aos de sistemas monoteístas de fé. Esta categoria também inclui livretos para iniciantes na fé, escritos para orientá-los em sua conduta e prática diária. Por exemplo, um livro chamado Ensaios sobre a Fé. Eu já citei primeiro a criação da civilização, agora estou citando um livro, esses são os 19 que eu vou acabar citando, né? Quando eu fizer a referência dizendo por que razão que estou citando ele, é para apresentar um contexto, uma categoria, né? Ensaio sobre a Fé é uma introdução à doutrina básica escrita em linguagem aberta para o público interessado, pouco depois da Igreja Kanon do Japão ser legalmente instituída em 1947. Você vê, a guerra acaba em 45, 2 anos depois ele pode começar a fazer um trabalho. E esse trabalho pode ser posto, publicado. Por exemplo, Medicina do Amanhã, que foi escrito nesse período conturbado, ele não pôde ser publicado, depois saiu uma nova edição e tal. Bom, vocês vão chegar lá. Então, os trabalhos dessa categoria compreendem quase a metade da obra religiosa de Mokichi Okada. Então, essa primeira categoria trata de assuntos de interesse comum e são destinados a fiéis leigos, tal, com pouco conhecimento religioso. É a metade do trabalho. É claro que tem que ser, quer dizer, ele estava querendo formar uma coisa e está formando gente para aquelas pessoas, vamos falar assim, despreparadas para ouvi-lo, né? A segunda categoria abrange seus escritos sobre o reino do espírito e experiências espirituais na vida humana. Mas já começa a ser uma coisa mais experiências que ele estava passando e tal, então essas coisas, e outras pessoas passando. Então ele escreveu um livro chamado Lampejos no Mundo Espiritual. É o enfoque mais sistemático do tópico.
embora esteja baseado principalmente na inspiração. O livro inclui análise das manifestações verbais feitas pelos espíritos que possuíram receptores durante a administração do Jorei. Aborda também algumas das doenças especiais causadas pelas possessões. Então está ficando claro? Primeiro uma coisa assim mais para falar para mais leigos sobre as teorias religiosas e tal. Essa outra não, já é experiências espirituais e tal. Na terceira categoria encontram-se discussões gerais sobre a doutrina religiosa. Então uma coisa com mais peso do que a primeira, né? Concentrando-se em certos conceitos familiares como verdade, felicidade, o bem e o mal. Estes foram escritos em épocas diferentes, principalmente com a finalidade de propagar a fé na sociedade japonesa. Aí já começou a ser uma coisa para divulgação, né? Um desses trabalhos é chamado Introdução a Sekai Meishiakyo, quer dizer, a Igreja Messiânica Mundial, né? Que descreve a importância histórica da Igreja e alguns conceitos básicos da fé. Em conjunto, os livros e artigos da categoria 2 e 3 perfazem mais de 2/5 de toda a obra de Mokichi Okada sobre religião. Os trabalhos na segunda categoria constituem menos de 10%, ocupam-se do fim deste mundo e do juízo final que precederá o advento do paraíso na Terra. Bom, o livro que eu citei, chamado Ensaios sobre a Religião, aliás, foi Ensaios sobre a Fé. Agora, Ensaios sobre a Religião já é uma coleção de artigos de revistas e jornais escritos por Mokichi Okada antes de julho de 1953, compilados por Nakamura e publicados pela direção da Igreja com a aprovação do autor. O volume encerra todas as categorias mencionadas acima. Os depoimentos verbais de Mokichi Okada sobre a doutrina religiosa estão contidos nas transcrições. Aí eu cito algumas transcrições, por exemplo, Pecado, Ideias, Guia para o Ministério, Jorei, Ministério da Cura, Crença, Serviço Sagrado e outros. Bom, outra série de escritos, predominante religiosos, possivelmente uma quinta categoria, são os ensaios autobiográficos. Então, dos livros que falam sobre isso, é chamado História de Milagres. Você vê, isso era uma coisa boa para a gente começar a ter acesso a essas coisas, né, para saber a história de milagres naquela ocasião. Descreve importantes acontecimentos religiosos na vida de Mokichi Okada, incluindo a série de revelações de vida recebidas por ele em 1926. Esse volume é complementado por um grande número de depoimentos escritos por seus seguidores. Aí vem um outro livro chamado O Caminho para a Luz. É um esboço autobiográfico cobrindo o período de 30 anos, de 1919 a 1949. Explica o conjunto de circunstâncias que levaram Mokichi Okada a buscar respostas na religião. Isso aí todo mundo sabe, né? Quando ele faleceu os 3 filhos, faleceu a esposa, ele se endividou e ficou uma situação horrorosa para ele. Então ele aí começou a procurar a religião. Então, nesse momento, explica o conjunto de circunstâncias que levaram Mokichi Okada a buscar a resposta na religião e descreve a maneira pela qual ele recebeu as revelações de Deus. Seu difícil ministério de cura anterior à guerra conduziu sob pressão da rigorosa vigilância policial e as opressões e perseguições que ele enfrentou durante e após a guerra. Este volume em particular ressalta que o autor foi um homem com amplos interesses sobre assuntos humanos, que abrange desde política e economia até arte e educação, sem falar da ciência e religião. É possível classificar a obra literária religiosa de Mokichi Okada desta maneira, porém isto não significa que seus conceitos-chave sobre a doutrina estejam sistematicamente neles apresentados. Isso é importante, porque o que eu mais fiz foi isso. É difícil, você não encontra. Ele daqui a pouco está falando até sobre um ensinamento mesmo. Lá dentro dos ensinamentos estão divididos às vezes em 4, 5 aspectos diferentes. E então às vezes você encontra ali um aspecto desse, por exemplo, para a história da vida dele, entendeu? Lá dentro, mergulhado.
Então você tem que realmente fazer um trabalho exaustivo nesse sentido. Né? Tais exposições encontram-se dispersas, outro problema que a gente sofre muito, né? Quase sempre profundamente ocultas em tratados mais longos, transcrições não publicadas de sermões e conferências, ou mesmo em poemas e orações. Quanta coisa tem que ser levantada aí. O conceito Mokichi Okada sobre os pontos básicos não será, todavia, totalmente esclarecido até que seu trabalho seja cuidadosamente indexado e suas numerosas exposições e referências a Deus e a outros conceitos sejam examinados e organizados em sequência lógica. Sabe o que é que isso me lembra? Quando eu dei um curso de filosofia em Messias, quando eu fui passando, saindo dos gregos, fui entrando no cristianismo, e aí você vê que o cristianismo teve uma hora que ele foi para a África. Né? Um expoente dele foi Santo Agostinho, na África. Então você tem que pensar o seguinte: está lá na Itália, tem pedaço na Grécia, tem pedaço não sei aonde, tem pedaço na África. Quem é que fez essa organização? É isso que a gente tem que fazer agora. Mas essa organização que foi feita, criou-se uma escola. E essa escola é chamada Escolástica. São Tomás de Aquino foi um grande homem para fazer isso. Então nós estamos precisando de um São Tomás de Aquino, uma escola, para fazer esse tipo de trabalho. Esse trabalho aqui que eu estou fazendo, mas eu não sou uma escola, eu sou um cara simplesmente, estou me esforçando. Mas eu sempre acho que algum dia as pessoas têm que levar a sério para fazer um trabalho dessa envergadura. Que é um trabalho que tem muita coisa para ser sistematizado. Né? Mokichi Okada tentou ensinar em níveis graduados, avançando no mesmo ritmo do crescente conhecimento adquirido pelos seus seguidores. Ao invés de forçá-los a lutar com conceitos complexos desde o início, ele tentou explicar Deus e suas obras em termos tanto quanto possível, diretos e concretos. Um bom exemplo desta conduta está no livro chamado Deus Faz Milagres. Esse é o 8º livro que eu acabei de citar. São 19. Que tenta expressar o significado espiritual dos milagres, comentando os depoimentos escritos pelos beneficiários e ministradores do Jorei. Isso é uma coisa fundamental. Você tem que ver curas que estão efetuadas, então como é que foi feita, não sei o que e tal. Eu tenho acompanhado agora ultimamente os paranormais, os médios, né? Eu tenho estudado um pouquinho isso. Tenho vi Gapareto, né? Vi aquele Divaldo Franco, vi o Rubens. Eu tomei consciência mais agora, esse outro que nós, Chico Monteiro, né? Então eu tenho visto o seguinte: existe um trabalho aí, esse, por exemplo, esse Rubens, eu assisti, eu vi que ele está fazendo esse trabalho. Ele está escrevendo tudo o que se passa nesse local. Ele atende, pra você ter ideia, chuta quantas pessoas por dia ele atende. 1.500 pessoas. Ele trabalha de 8 ao meio-dia. Depois ele vai de meio-dia até 2 horas da manhã. E ele volta para o trabalho, só dorme 4 horas por dia. Entendeu? Então você vê que é um camarada que a preocupação dele é escrever realmente, publicando tudo. E aí eu ia falar sobre isso, aí era outro assunto, mas assim, tem várias circunstâncias. Esse, ele faz a distância ou não, ele pode fazer assim e você apresentar, ele corta e fica aberto. Ele abre.
e você não tem problema de sangue, não precisa suturar, é muita coisa. Isso aí eu tinha que falar algum dia só sobre isso. Bom, olha só, esses ministradores de orei, beneficiários, olha só. Algumas destas pessoas estavam, sabe aonde? Em Hiroshima e Nagasaki, no verão de 1945. Elas não somente sobreviveram, como se puseram em ação ministrando jorei para ajudar muitas vítimas da bomba. Foi apenas em seus últimos anos que ele começou a escrever mais sistematicamente sobre os níveis mais profundos da fé. Esse é o Flávio que está chegando aí. Isso não é. Tocou. Está chegando mais um aí. E aí ele perdeu essas partes todas, não vai entender mais nada, né? Bom, então o que eu estava chamando a atenção é isso, a pessoa... Isso é um material que a gente precisava saber, né? Porque a gente escuta falar em... parece que é uma coisa que é desconexa. A gente escuta falar que Meixo Sama estava lá trabalhando, fazendo, né, fundando a igreja, não sei o quê, no Japão e tal. Aí daqui a pouco soltaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki lá e ninguém faz uma ponte entre uma coisa e outra, né? Então tem muitas experiências que foram feitas lá. Bom, escrito com base na revelação divina para informar as pessoas dos equívocos sobre as quais foi construída a nossa civilização atual e para anunciar a mensagem de Deus para a reforma do mundo, Mokichi Okada estipulou que este trabalho fosse traduzido e transmitido aos povos de todas as nações. Tem uma coisa interessante. Ele pretendia escrever a anatomia da espiritualidade divina, com uma sequência de quem? Da criação da civilização. Esse seria o outro passo. Se ele tivesse vivido mais tempo, esse trabalho seria seu ensinamento definitivo sobre Deus e sua providência. Bom, então você vê que, eu estava citando aqui, viu, Ana, que ele era para escrever um livro, a chamada Anatomia da Espiritualidade Divina, que era para dar continuidade à criação da civilização, pena que ele faleceu. Bom, então nós já varremos, deu uma varridinha na questão do demônio geral, depois falamos sobre a questão específica da religião. Agora vamos ver críticas a respeito da civilização. A obra de Mokichi Okada sobre a história e o caráter das civilizações reflete sua visão escatológica deste mundo. Quer dizer, como é que vai ser esse futuro, essa coisa? Ele acreditava que qualquer civilização que não desenvolvesse meios para solucionar os problemas de doença, pobreza e guerra nunca poderia ser considerada autêntica. O homem moderno, em particular, tem aumentado sua aflição por confiar demais nos valores materiais da ciência, tecnologia, tal. A menos que reconhecemos as falhas fundamentais de nossa civilização e mudemos seu curso, isso poderá vir a ser o agente da nossa própria destruição. Nosso mundo contaminado como está pela guerra, pobreza e doença, está se aproximando de um beco sem saída. Mokichi Okada percebeu que o juízo final está próximo. Se o homem se arrepender, será salvo. Porém, se não conseguir se arrepender, será condenado a perecer. Embora essa criação da civilização que ele escreveu esteja próximo de ser uma obra abrangente sobre os problemas da civilização, quando eu li, quando ele escreveu, eu estava vendo assim, né? Ele botou uma ênfase danada na doença, em resolver esse problema, né? Então, vamos dizer assim, no problema da medicina, toda a área de saúde. Mas faltou ele falar das outras áreas. A pessoa, se ele fala em cada área desse, eu acho que o próximo que ele iria fazer, ele não conseguiu fazer, ele morreu antes. Mas olha só, Mokichi Okada não escreveu nenhum volume dedicado exclusivamente a esse assunto. Originalmente, ele pretendeu incluir capítulos sobre política, economia e sociedade e estender-se sobre questão da guerra e paz.
porém ele faleceu antes que pudesse completá-lo. Críticas de problema econômico, políticos e sociais específicos existe um grande número na forma de ensaios e revistas, jornais e transcrições e discursos públicos. Quer dizer, não era uma coisa que ele se dedicou muito em forma de livros, entendeu? Daqueles 40 volumes. Foi mais nessa hora que ele dá uma palestra, não sei o que tal, né? Muitos deles foram reunidos na segunda parte de um volume compilado pelos seus discípulos sob os títulos de Ensaios sobre a Arte e a Sociedade. Esse é o volume, a citação 9, volume 9. Volume 9. Lembra que eu falei que são 19 volumes, estou citando aos poucos. Então, não sei se... Bom, acho que as pessoas estão percebendo que eu estou fazendo assim. Eu vou citando os volumes e vou dizendo a razão deles, né? Apresentei lá no início as categorias, né? Agora estou falando de transcrições orais, posso estar falando dos volumes escritos, posso falar dos poemas e tal. A parte 5 de ensaios sobre religião contém 15 artigos críticos sobre civilização contemporânea com enfoque sobre a cultura japonesa. Esses ensaios foram porta-voz de Mokichi Okada na condenação da injustiça social, da corrupção política, do totalitarismo, do militarismo, da política do poder. O Flávio chegou agora, mas eu estava dando assim, a ideia de que ele pegou um pessoal muito cru, entendeu? E pessoal que nem monoteísta, tinha que falar que Deus é criador, tinha que falar de uma linguagem simplificada, entendeu? Aí eu comentei aqui que essa herança que a gente recebeu, esse pessoal que veio para cá. Não é pessoal estudado, intelectual, não é isso, né? Então você vê esses ensaios todos que a gente fala aqui, justiça social, corrupção, ninguém desenvolve essas coisas. Tá aí. Bom, primeiro não conhece. As coisas não chegam, não há esse esforço de fazer isso, né? Um defensor do governo do mundo, ele citou líderes de todos os países, olha como é que ele falou, a se libertar e se voltarem para planejar a felicidade de toda a humanidade. Ele também analisou as causas da pobreza, da inflação, da falência, do crime, do suicídio e inúmeros outros problemas sociais e econômicos, oferecendo uma fórmula de profundo alcance para a reforma permanente. À medida em que a Guerra Fria se intensificava, acabou a guerra, começou a Guerra Fria, Mokichi Okada escrevia muitos artigos denunciando a orientação política da União Soviética. Ele atacou o stalinismo e o comunismo internacional com um fervor particularmente apaixonado. Ele viu nos Estados Unidos uma nação cristã e também o libertador do Japão. Claro, quando o Japão cresceu graças aos Estados Unidos. Ele acreditava que, embora a nação tendesse mais em direção ao materialismo, ele até falou, vamos salvar os Estados Unidos, né, tomador de remédio, etc., ela, os Estados Unidos, pudesse incorporar muito dos valores que ele estava tentando incutir. Curiosamente, ele predisse o dilema sino-soviético, ou seja, o chinês e o soviético, né? E o estabelecimento de relações amigáveis China-América. Já nos primeiros anos da Guerra da Coreia, já pensava assim, tal como se expressou, Mao Tse-tung é um homem sábio. Algum dia ele vai estarrecer o mundo inteiro, voltando-se repentinamente contra os russos e apertando as mãos dos americanos. Bom, vamos para o quarto item. Agora vem a questão do jorei e da agricultura pura. Durante o período entre 1935 e o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Mokichi Okada falou e pregou sobre o jorei e assuntos relacionados com saúde e doença. Porém, os artigos, expressões religiosas ou intelectuais de qualquer tipo eram, durante esta época, violentamente censurados no Japão. Portanto, era quase impossível publicá-lo e tudo que nós temos hoje resume-se em um pequeno número de tratados que foram originariamente apresentados como conferências e gravados por alguns dos seguidores de Mokichi Okada. No próximo ano eu estou com
Mas está me dando trabalho, dá trabalho. Eu estou com a ideia de fazer, desde 1934, fazer assim. 1934, tudo que o Meixo Sama publicou. 1935, tudo que o Meixo publicou. Aí vocês vão ver que vai ter hiatos. Por que razão? Eu não podia publicar nada. Por volta de 1942 a 1943, a Igreja conseguiu imprimir um tratado de 3 volumes. Medicina para amanhã, para distribuição apenas entre os fiéis. Porém, poucos meses depois, a obra foi censurada e retirada da circulação. Eu estou me referindo a 1942 e 1943, em plena guerra. Né? Uma das primeiras coisas que o Sr. Okada fez depois que a guerra terminou e a liberdade de crença, de discurso, de expressão garantida foi revisar os 3 volumes de Medicina para amanhã. Em 1947, ele publicou a 2ª edição em um volume denominado, isso é que muita gente não sabe, Medicina da Manhã nada mais é do que o Evangelho do Paraíso. Entendeu? Então você vê que às vezes a gente fala coisas e a gente não sabe. Porque quem publicou o Evangelho do Paraíso? Quem publicou a Missão da Manhã? Daqui a pouco é um grupo, é outro. E aí é a confusão geral. Mas está dando para mim poder falar algumas coisas assim. Eu acho que eu posso ser uma ponte para algum dia que se crie uma escolástica na messiânica. Não é uma coisa que foi feita na Idade Média para fazer a coisa do cristão, organizar o cristianismo, sistematizar. Né? Lá era assim, a discussão tinha princípios, tinha coisa. Aí daquele que desse um tipo de Supremo Tribunal Federal. Era arrasado na hora. As pessoas tinham que se comportar dentro e ser conhecedores daquilo e querer avançar qualquer coisa, tinha a jurisprudência daquela época. Tinha a forma de escrever, as coisas todas. Né? Bom, a primeira metade desse Evangelho de Deus, em particular, contém discussões concretas, detalhadas sobre a necessidade de reconsiderar as atitudes convencionais a respeito da doença e da cura, e como devemos prosseguir a partir deste ponto. Porque ficava muito esquisito o Evangelho do Paraíso. Aí quando você lia, você via muita coisa de descrição sobre doença, sobre forma. Claro, ele era a medicina da manhã. Hoje mesmo, depois de quase 4 décadas, que isso aqui foi escrito em 1984, mais ou menos, esse apanhado, alguns conceitos e observações contidos nesta obra salientam-se como verdadeiramente extraordinários pelo seu discernimento e percepção. Mokichi Okada publicou um grande número de artigos e ensaios breves sobre doenças e jorei no jornal e na revista da Igreja. Escrito originalmente para fiéis, entretanto também atraíram um grande número de leitores graças à conveniência dos seus tópicos e à relevância dos seus assuntos. Por exemplo, esse livro, que vai ser o número 12, citado aqui, chama-se Uma Abordagem Divinamente Inspirada para a Saúde. É uma das muitas coleções de ensaios compilados pelo próprio Mokichi Okada. Mas o problema é o seguinte, se você me disser assim, ele está aqui, não sei. Né? Porque às vezes poderá estar aqui, mas o problema é que está com outro nome. Poderá não estar aqui? Poderá. Olha só. Esse que está faltando, a escolástica, né? Bom, vários tratados originais foram publicados no início dos anos 50 para o público em geral. Por exemplo, esse aqui é famoso, que é o número 13. 13, nossa, aqui, ó. Cura espiritual da tuberculose. É um exemplo. A tuberculose era, naquele tempo, a principal causa da morte no Japão, e por isso o Sr. Okada dedicou muitos dos seus escritos a essa específica doença. Ele prognosticou, entretanto, que, embora os casos de tuberculose pudessem ser consideravelmente reduzidos, seriam substituídos por doenças muito mais complexas, intratáveis. Inclusive, ele cita o câncer. Quer dizer, estava numa época, mas ele já estava vendo. Um dos trabalhos mais categóricos sobre o jorei realmente é a criação da civilização. Neste volume coloca o conceito de purificação e o sentido físico e espiritual do jorei dentro de uma ampla estrutura teórica.
A maior parte dos artigos de Mokichi Okada sobre a agricultura pura, que é o interesse do Flávio aí, foi publicado no Jornal da Igreja. E tem um livro chamado Notas sobre a Agricultura Pura, especialmente a edição ampliada e revisada de 1953, contém artigos e estudos de casos selecionados por Mokichi Okada, sendo a mais importante exposição de sua visão do assunto. Tem que ter isso. É triste, né? Para mim, eu acho triste isso. Essa coisa devia estar feita, pô. Cara, eu aqui que estou tentando ver se com esse esforço se ajuda outras pessoas a fazerem isso. Né? Assim como seus pronunciamentos sobre religião, os depoimentos de Mokichi Okada sobre cura, doença, nutrição e agricultura pura, também se encontram espalhados em suas falas e discursos. Aí tu não adianta nem começar a querer procurar em livros, não é isso? São falas. Algumas pessoas podem ter registrado. Uma grande coisa que você vê é reminiscência sobre isso. Aquilo ali qualquer pessoa lembra de uma coisa e escreve. E ele pedia, escrevam as coisas que eu faço, não sei o quê. Agora, quantas pessoas escreveram ali que cabeça, que precisão de audição, de lembrança, de memória, não sei. Bom, não só em suas falas, discursos, em registros de sessões de debates e transcrições de entrevista por acadêmicos e jornalistas, até jornalista escrevendo, acadêmico perguntando. Para uma compreensão mais profunda e completa da sua opinião sobre esses tópicos mais práticos, entretanto, será necessário coletar todos os fragmentos desta coleção e conduzir a uma análise rigorosa e sistemática dos mesmos como um todo. Sinceramente, eu que fiz esse trabalho, quer dizer, que fiz o que eu tinha, né? É exaustivo. É exaustivo. Eu, nessa altura, trabalhava, ela não via. Eu espalhava as coisas pela casa toda e tinha que ficar tendo que lembrar onde que... E aí vira classificação, vira você ter que fazer uma estrutura. Tem que criar uma estrutura. Aí você tem que conhecer do assunto, como é que você vai criar uma estrutura se você não conhece do assunto. Então, um trabalho exaustivo. Quando eu tive agora esse acesso a mais esses 96 ensinamentos, sinceramente eu tremi. Eu disse, como é que eu vou passar por aquilo de novo, cara? Mas estou fazendo. Já reduzi, como acho que eu falei, se não me engano, para você ou para o outro. Já consegui reduzir a 27, mas eu já tenho feito uns trabalhos aí que já está diminuindo. Mas amanhã mesmo eu estava para enfrentar um livro, nossa senhora, ele fala, eu, por exemplo, só em poemas, eu gastei acho que uns 3 dias intensivos só para mapear poemas em cada local, que tem um poema que pode falar sobre Deus, tem um poema que pode falar sobre paraíso, tem um poema que pode falar sobre saúde. Mas esse outro que está aí, eu deixei, está a folhinha ali, nossa senhora, esse ali vai me dar um trabalho. Porque são 5 assuntos e esses assuntos eu tenho que mapear em todos os lugares. Aquilo que depois você não esquece que está tudo por aí. Pra você ter uma ideia, acho que eu me perdi do que eu ia falar. Me perdi. Bom. Estava falando dos 96, da dificuldade de mapear. Isso. Porque era uma coisa assim que eu... Da oração, do salmo. Muita coisa. Mas isso está sendo publicado, né? Hein? Isso está sendo publicado no teu site. Ah, sim, agora já lembrei. Foi bom você falar disso. O problema é o seguinte, é porque cada coisa que você diga, isso aqui pode ser, suponhamos, eu achei que, pô, isso aqui tá bom, isso aqui pode ficar na formação de opinião. Isso aí pode, mas além de formação de opinião, ele pode ser publicado no Facebook. Mas ao mesmo tempo ele pode ir para o site.
Olha, cada coisinha dessa que eu estou falando é uma operação que eu tenho que fazer. Entendeu como que é? Estou falando desse assunto, imagina se for outro. Não, isso aí não está bom, isso aí tá excelente, isso aqui tem que ficar na sistematização. Aí você diz assim, mas é fácil, né? É fácil. Vai procurar o local que você vai encaixar ele. E quando você encaixa, não esqueça que o índice bagunçou tudo. E ter certeza que não tem outro igual lá dentro. Né? Exatamente isso. É um trabalho de pesquisador, né? Pesquisador e editor, né? Isso é o escolástico, cara. Quando eu dei um desses cursos que eu não dei mais, eu vi, tinha uns caras que só faziam esse tipo de trabalho. Só esse tipo de trabalho. Pô, agora de repente eu estou fazendo tudo. Cara, isso é uma loucura. Sistematização, encaixe e publicação. Bom. Ainda falação aqui, que ainda estou falando aqui ainda. E publicação online. Bom, agora vamos para o quinto ponto, as artes. Ana vai gostar. Mokichi Okada atribuiu grande importância às artes e escreveu na revista da igreja quase 60 artigos sobre estética e obras-primas artísticas individuais. Tem um livro, que é o 15º, Reflexões Variadas. Não valia a pena ter esse livro aqui? Talvez tenha. Então, pode até ter aqui alguns pedaços dele em algum escrito aí. Mas isso tem que ser levantado. E quem diz que esse título, que foi traduzido do japonês, é esse título. É esse título. Porque aquele lampejo que eu falei, eu citei ainda há pouco, lampejo não está com esse título. Eu esqueci agora para dizer, está aqui, mas não é com lampejo. É outra coisa. É um nome quase que sinônimo, mas não adianta, não é o nome. Bom, essa Reflexões Variadas é uma coleção de 21 ensaios selecionados pelo próprio autor, enquanto que a primeira parte de ensaios sobre a arte e sociedade é uma coleção póstuma dos artigos de Mokichi Okada sobre arte e cultura. Olha, você tem uma ideia, eu até publiquei, só de brincadeira, sobre o ukiyo. E também publiquei de uma maneira o ukiyo, ele de repente ele vai falar sobre o ukiyo. Você fez uma cara de espanto, né? Pois é, ele escreve várias páginas sobre o ukiyo. Então uma pessoa que realmente quer ficar a par do belo, se apreciar, não sei o quê, e não conhece nada de ukiyo, né? E depois ele faz coletâneas, tem um desse livro aqui, que a Ana podia ver isso, né? É bacana, que é a coletânea deles, que leva. A gente tem um similar, que é aquele álbum que foi feito para arte, não sei o quê, lembra? Mas ali tem, acho que tem todas as obras dele ali, ele foi delineando e foi explicando cada obra daquela, entendeu? E tem uma hora que ele fala, quando vai trabalhar de arte, ele vai dissertando sobre um monte de gente que eu não conheço. Entendeu? Olha quanta coisa que tem que se conhecer. Mas essa gente que você não conhece é da cultura oriental? É, da cultura oriental. Ele às vezes cita até pessoas da cultura ocidental, mas o forte dele é falar isso de cultura oriental. Até para você apreciar alguma obra de arte da cultura oriental, a gente que é ocidental tem que realmente aprender, né? Porque uma coisa é você olhar, que a gente está mais no lugar comum da gente, um quadro de Monet, por exemplo. Isso. Outra coisa é você olhar um biombo lá daquele, uma coisa da cultura oriental que é muito diferente. Tem coisa assim que você olha, que eu acho que a arte é muito isso, né? Você olha e tem que calar na tua alma, né? Tem coisa assim de cultura oriental que você olha e cala na tua alma mesmo, mas assim... Quer ver uma coisa que... Tem várias coisas que você citar assim. Aqueles passarinhos, por exemplo, um galinho, você viu? É tudo muito simples. É que nem você apreciar uma ikebana feita apenas com uma flor. Não é? Essa simplicidade, essa coisa assim. Outra coisa que eu, por exemplo, eu tive que, se o Juliano botar para lá, bota naquele quadrinho ali, não tem um pote,
É um pote de glicina lá em cima, tá vendo? É um pote de chá. Isso. Você já tá meio... Agora, vindo para baixo, vem para essa daqui. Ó. É o biombo das ameixeiras. O biombo das ameixeiras, ele adorava esse quadro. Não, né? não Que é são um as quadro, é um ameixeiras, biombo. é um biombo, que são as ameixeiras vermelhas e brancas. Isso. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte, é difícil a gente conseguir querer apreciar muito isso. Eu assim, eu fico olhando e assim, mas, pô, como é que ele viu tanta beleza assim? Não, no biombo eu vejo, no pote eu vejo. Né? Não, no pote até se vê a Eu a vejo e o biombo eu vejo também. Eu nunca vi o biombo. Porque o biombo só fica exposto no Japão num determinado mês. Isso eu vi. Eu fui ao Japão uma vez só e o biombo não estava exposto. Eu vi. Mas eu aprecio ali o biombo. Eu consigo, Porque assim... as coisas não são grandes assim, como a gente vai pensando. Assim, É. Bom, obras de arte notáveis criadas por artistas de alma puras, ensinava Mokichi Okada, podem servir como veículo de elevação espiritual para qualquer pessoa que os aprecie. Artistas pertencentes aos vários gêneros, incluindo literatura, belas artes, música, teatro, dança, cinema, tal, precisam ter uma certa nobreza de caráter e se esforçarem para purificar suas almas a fim de conseguirem guiar outras pessoas pela verdade, bondade e beleza através de suas atividades criativas. Foi com esta convicção em mente que Mokichi Okada escreveu muitos ensaios críticos sobre a arte oriental e ocidental. Um grande número de artigos foi dedicado à análise dos artistas japoneses e suas obras-primas. Na opinião de Mokichi Okada, o maior pintor da história japonesa foi ele próprio, né? Okata Korin, 1638 a 1716, cujo trabalho, ameixeiras vermelhas e brancas, não tem parecido em sua representação magistral e intuitiva de motivo. Quando ele falou isso, e eu olhava para as coisas, eu disse, isso aí é isso, eu ainda estou distante para poder apreciar. Né? O fundador também elogiou o artesanato de outras pessoas. Aí tem muita gente aqui. O vaso de glicina, por exemplo, é de Ogata Kenzan. Ele fala que é um dos melhores trabalhos em cerâmica. Né? Bom, vamos para os hinos e poesias. Que é o item 6. A essência da coleção de poemas de Mokichi Okada é uma série de versos louvando a fé, principalmente hinos, como o 16º livro, chamado Antologia de Hinos. Ele também escreveu poemas em louvor a Deus e publicou 2 obras antologias poéticas sob o pseudônimo que ele usava era Akemaru. E aí tem os poemas selecionados de Akemaru, que é o 16º livro, 17º livro, aliás. Contém principalmente poemas líricos, e A Montanha e Rio, 18º, salienta a beleza da natureza. Finalmente, há poemas publicados em jornais e revistas. Os poemas do Mokichi Okada são uma fonte de luz para os fiéis, por frequentemente encerram e realçam os mais importantes de verdade religiosa. Você tem ideia? Eu fiquei lendo, eu acredito, pelo que eu já li, eu acho que eu já devo ter lido os poemas todos dele, entendeu? Mas é assim, tem uma hora aqui que... as próprias orações. Isso aqui é um volume 1, mas só tem que o volume 1 já está em forma de livro. Esses 2 e 3 que não estão em forma de livro, então esses aqui são poemas em waka. São salmos, né? Tal. Mas tem outras coisas aqui que eu fui lendo assim, eu acho que já devo ter lido tudo. Bom, o item 7. Publicações selecionadas. A lista abaixo representa apenas parte da vultuosa obra literária do Sr. Okada. É claro, eu citei no início, tem volumes, são 40 volumes, eu só vou citar 19. Tem não sei quantos mil artigos, tal. Então, tudo assim, em dieta, estou falando tudo em dieta. As publicações citadas acima estão organizadas em ordem cronológica dentro de cada categoria. E aí, bom, eu botei o número entre parênteses, que é o número assinalado dessas que eu fui falando, citando por ordem
de apresentação do texto. E tem outras coisas que não, são por ordem de ano, cronológico. Né? Então, por exemplo, o primeiro livro que eu citei, eu não vou até ler ele foi o 10º apresentado, mas ele é o primeiro na lista aqui, porque foi feito em 1942 ou 43, por aí. Chama-se, olha só, em japonês, Myonishi no Ijutsu. É exatamente o livro chamado Medicina para Amanhã. São 3 volumes, como eu acabei de falar, foi feito em Tóquio. Aí dá o nome da pessoa, tal, 951 páginas, né, tal. E aí eu fui, o Evangelho do Paraíso, que em termos de cronologia, esse aqui ele foi em 42, 43, esse aqui foi em 47, mas é o mesmo, foi revisto. Tem o nome de Tekogu no Fukui. Também foi em Tóquio e você vê, ali tinha 951 páginas, aqui já tem 409. E aí eu fui listando tudo, isso tudo eu vou disponibilizar, então acho que aí não precisa ficar falando, os 19 estão aqui, não estão os 40, esse é outro problema, o fato de não estar os 40, está faltando 21. Essa é uma pesquisa para ser feita. Aonde estão esses livros? Poderão estar aqui? Poderão. Isso tudo é um trabalho que, eu vou dizer o seguinte, me parece que, primeiro, nós fizemos vários, né, Ana, vários trabalhos para chegar a isso aqui. Agora eu estou na fase de ficar lendo, porque eu fui impedido para fazer tantas outras coisas, que agora eu estou na fase de começar a ler, quer dizer, isso aqui. Então já li alguns. Para mim já sair de 96 para entrar em 27, eu já vi repetições de coisas, entendeu? Eu já vi, por exemplo, que mesmo que não houve repetições, mas o assunto foi traduzido de outra maneira, ou então um assunto muito similar, entendeu? Mas para você saber, para isso aí, eu tive que ler assim, 96 livros, para me dizer que esses 27, que já são menos, são aqueles que eu posso arrancar a coisa e jogar aqui. Sistematização. Na sistematização, porque é o que eu estou mais querendo isso. Mas isso não quer dizer que eu lendo ali, eu vejo não se encaixa aqui, não pode ir lá para formação de opinião. Pode. Só não precisa vir para aqui. Ou às vezes até para criar uma outra coisa que nem formação de opinião é. Eu não estou lembrado aqui, mas acho que um desses que eu fiz, desse sábado, eu acho que foi sobre a questão de mostrar a sociedade em termos econômico, político, né? Foi o que foi sábado que eu fiz, foi isso, se não me engano. Então você vê, isso aí já foi feito de um desses aí. Entendeu? É assim. Bom, então nós vimos os volumes, agora vamos ver as transcrições. Antes, porém, eu acho que eu consegui pegar para mim as 3 transcrições que são mais... que são esporreta mesmo, entendeu? Eu acho que consegui, porque o pessoal... Eu nunca fui tradutor de nada, mas tem pessoas que jogam as coisas para lá, outro para cá, e eu agora consegui pegar esse e fiz um trabalhinho em cima. Eu acho que esses 3 estão conosco, quer dizer, com o Centro Cultural Paradisíaco. Quando eu falo Centro Cultural Paradisíaco, eu estou falando número 4, a partir do número 4. Né? Quer dizer, a partir do número 4 para cá, tá? Você vê, publicações originárias, palestras, instrução e bibliografia, publicações por ano. Se você for olhar aqui, ó, eu digo assim, vamos botar um grossário nisso, vamos. Kogo wa Roku. São todas as palestras e ensinamentos, todas as palestras e ensinamentos proferidos por Meixo Sama durante as entrevistas. Foram registradas em livro. Kogo-wa quer dizer palestra e Roku significa registro. Logo, Kogo-wa Roku é o livro de registro das palestras. Está aí. Esse aqui. Palestras. Esse aqui. Agora o outro, quer ver?
Hosuiji Roku. Quando o Meixo Sama fazia explanações sobre ensinamentos, aqueles eram registrados em livros sob o título Kozuifu Roku. Kozuifu basicamente quer dizer apresentar ensinamentos. Esse, um outro que eu acho que é um dos... É assim, que o nego gostou muito. Eu andei publicando um monte dele. São ensinamentos curtos. Esses estão no Miyoshi. Além de ser curto, ele abrange várias coisas. Miyoshi Shu. Miyoshi significa ensinamento. Shu, coletânea. Miyoshi Shu é a coletânea de ensinamentos elaborados diretamente por Meixo Sama, os quais eram ditados a um servidor que as anotava. Esse ensinamento era revisado por Meixo Sama diversas vezes até chegar à redação final. Esse aí eu tenho, já botei no... Entendeu? Já está lá e está aqui, quer dizer, então... o Sérgio Andrade perguntou, Júlio, do que se trata, né? Isso tudo? É. Isso aqui se trata do seguinte... Sérgio, não? O nome dele? É. Sérgio, isso aqui se trata do seguinte... Isso aqui não existia, né? Eu tinha 50 ensinamentos, livros de ensinamento, e mais umas outras coisinhas assim, e tudo era numa outra sala que eu tenho ali, que agora só está ali para vídeos, né? E tem livros, tem uma parte de livros, se não me engano, esse não é livro, áudios, né? Áudios e tal. Então, ficava ali. Mas só que, de repente, se criou, vou chamar assim, uma revolta interna ali, porque eu não aguentava mais, cara. Eu sempre ficava falando, pô, vamos saber quantos livros tem Meixo Sama, vamos saber qual é a obra de Meixo Sama, não pode ficar esse troço sem transparência, não sei o quê. E quando eu comecei a falar isso, eu vou dizer a palavra assim para mim, eu fui abençoado, acho que a melhor palavra é essa. Fui abençoado de conseguir, através de internet e outras pessoas, conseguir começar a ter a obra de, vamos chamar a obra, vou chamar assim, vários, fora dos usuários, que aqui é a MBB, a Torro no Hikari e o Templo Luz do Oriente. Isso era o manancial de livros que nós tínhamos. No início era só MBB. Depois começou a entrar o Templo da Luz do Oriente, que o Nakahashi saiu da MBB, foi para lá, e ele tinha missão de fazer a tradução, ele começou a fazer as traduções. E depois a Torro no Hikari foi vindo para cá e foi começando a fazer as traduções também. Mas aí eu tive acesso mais do que esses três. Aí, de repente, eu tive acesso a 8 escolas, vamos chamar assim. E aí é que eu falei, a minha obra saiu, meu acesso à obra saiu de 50, passou para 146. Então, o que é que nós pensamos muito, mas aí começou a ter problema de dinheiro, porque a minha ideia era fazer cada coisa dessa. É claro que a gente tinha que... Tem várias coisinhas que a gente tem que fazer até chegar a tirar a cópia, né? Fazer cópia, né? Tem a coisa assim, que não é só físico, né? A ideia nossa, a gente chegou até... Eu e a minha esposa chegamos a ter ideia de talvez fazer a capa dura, entendeu? Mas deram uma salafrada, não é? Quanto era a capa dura? O cara queria? No mínimo R$50. No mínimo R$50, dependendo talvez da espessura. Pô, a gente estava lá com 90 cacetadas, você multiplica por 5, 50, você já está vendo onde que a gente está se metendo. Aí a ideia, acho que foi até da Ana, não foi a tua ideia? Assim, aí o cara botou isso aqui, se você olhar, você deve reparar que isso aqui tá vendo a espiral aqui? Isso aqui realmente é uma apostila. A gente apostilou, botou em espiral, e ela teve a ideia de fazer essas capas e fazer esse escrito, pasta etiquetada. E aí conseguimos pasta mais barata e boa, né, porque ela conseguiu diretamente no produtor aí e tal. Então, foi ótimo. A gente ficou aí. Mercado Negro. Mercado Negro. Google. Foi lá no Google. Então aí, ô Sérgio, a gente aí viu a necessidade de construir uma coisa só de Meixo Sama perto do altar. Então nós pensamos assim, vai ficar cheio de luz aqui nesse quarto. O quarto da guerra. O quarto mandando luz pelo altar, mandando luz pelos ensinamentos, e atrás
desse cidadão que está aí filmando essa coisa. Atrás aí é o lugar onde que eu trabalho. Mostra a bagunça. Mostra a bagunça aí, mostra a bagunça, não tem problema. Não. De leve. Meu computador, as coisinhas de pobre aqui, mas aí, tá vendo? Dá pro gasto. Pode fazer limpinho. Bom, enfim. Tem aí em cima, tem, tá vendo? Tem mexão nas minhas costas, tem mexão na minha frente. Bom, Não sei se era isso que ele queria. não sei, era isso, Sérgio? É. Tá legal? Bom, aí nessa altura, eu acho que eu expliquei. Aqui estão os 96. Lá em cima tá várias coisas. Tá os livros, que já está em forma de livros, né? Tem outras coisas que são os meus escritos, como formação de opinião, que é colocado sempre no Facebook, né? E tem outros tipos de trabalho. Tem trabalhos aí, os trabalhos são imensos, né? Em termos literários. Você vê que tem um grossão ali só sobre Deus. E o dinheiro no Brasil. Deus e o dinheiro no Brasil. Deus o dinheiro no Brasil. E tem muita coisa, sistematização que a gente está. Nós temos muito mais do que isso. Aqui está o livro índice de tudo isso aqui. Livro índice. Isso aqui foi um curso que eu dei, Filosofia e Messias, né? Eu acho que é isso. É Filosofia e Messias. Tem um que eu fiz sobre a física moderna, que é a física quântica, teoria da relatividade, né? E a espiritualidade. Deve estar por aí. Bom. E a Kátia Catarina Medeiros. Parabéns, trabalho lindo e grandioso. Obrigado. A Catarina é daqui, de Teresópolis. É de Teresópolis? Eu convidei ela lá. Legal. Catarina, você precisa se integrar com a gente aqui. Nós estamos dando um curso já está no volume 8, são 19 volumes. Já está no volume 8. Na próxima vez nós vamos falar sobre agricultura, que vai ser nesse sábado. Como é que é o nome do local? Edifício Átrio. Edifício Átrio. O edifício Átrio que fica em frente ao McDonald's. Em frente ao McDonald's, mas qual é o nome daquela rua? Feliciano Sodré. Feliciano Sobré. Aquela rua 300 apartamento. Sala. 403. Mas foi o Flávio que falou, o Flávio deve se comunicar contigo aí. Se quiser, 1h da tarde. Bom. 1h30, né? 1h30. Mas a gente chega lá um pouco antes, se reúne lá, faz chacrinha e tal. Juliano dá sonho. Mas tem que rezar para. É um caminhão do lixo que passa, cai aquelas coisas todas, ele pega uns sonhos para lá. Prossiga. Vai falar besteira. Tem gente que come. Vai falar besteira. Olha o foco. Tem gente que come e gosta. Bom, os trabalhos pastorais compilados pelos discípulos, aí tem vários aqui. Tem periódicos, né? Aí aqueles periódicos já são um pouco famosos, quer dizer, do Hikari, Kyusei, Reiko, Chioji, Tengoku. E ele fala, aqui eu explico tudo, que são os volumes. Tem uns que param numa determinada época e aí ganham outro nome, mas no fundo é a mesma coisa, né? Tal. E, bom, finalmente, isso aí gerou para a gente aqui 31 citações, entre revistas, livros, entendeu? Tem 31 citações aqui. Mas você vê, eu não posso... Quer ver coisa interessante? Aí você pega um livro clássico, tipo Alicerce do Paraíso, tipo o Pão Nosso, por exemplo. O Pão Nosso, ele tem os alicerces, mas tem coisa do Chave de Fusão, tem coisa do Novos Tempos, entendeu? Quando você vai olhar ali, ele não bota títulos para as coisas, ele põe poemas, para você reparar isso. E quando ele cita, às vezes, as coisas, ele cita, principalmente esse Chave de Fusão, quando passa para lá, também continua, ele cita as revistas. Por exemplo, Myoshishu, está lá citado. Paz Natal, não sei o que tal.
Mas quando passa por uma outra situação, às vezes a referência que a pessoa faz é assim, está no alicerce do paraíso. Isso não me vale nada. O que me vale é as fontes antes de 1955. Porque o que eu preciso saber é tudo que está escrito nesses locais, nesses volumes, nesses 40 volumes, nessa revista, nesse periódico. Porque tudo que foi feito depois, principalmente depois de 1955, quando ele falece, aí as pessoas organizam da maneira que querem. Entendeu? Aí ferrou. Pô. Porque o que eu precisava era ter a fonte. E se fosse só um a fazer, ou uma equipe, ou uma escola, pronto, estava organizado lá tudo. Mas agora não. Pô. Cada grupo que se separa, que desperta, lá o que seja, né? Aí já tem um líder, já tem um presidente, já não sei o quê, aí acha interessante publicar essas coisas dessa maneira. Aí o outro acha também que deve ser. Aí daqui a pouco acontece, essa coisa daqui já está lá, mas está com outro nome, está só com um pedaço. Olha que confusão, cara. Nós estamos mergulhados numa confusão danada. Bom, é impraticável tentar relacionar aqui todos os artigos escritos por Mokichi Okada. Aqui, inclusive, nem eu tenho e nem daria tempo. O que eu tenho demais, não daria nem tempo para a gente ficar aqui num curto espaço, né, de tempo. É impraticável tentar relacionar aqui todos os artigos escritos por Mokichi Okada para publicações da Igreja. É suficiente fornecer algumas informações sobre a revista nas quais seus ensaios foram inicialmente publicados. Aí eu faço algumas apreciações aqui, né? Por exemplo, dou uma ideia aqui, quer ver? Relato de conversas iluminadas. Isso aí pode ser a luz que guia. Mesma coisa, entendeu? Mas dá em nome diferente. E aí fiz uma outra forma aqui de apresentar, que aí fica tudo numa folhinha assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí eu cito aqui, mas eu não sei, acho que aqui não interessa, mas assim, eu começo a citar quais são essas 11 fontes que eu tenho hoje atualmente. Tem algumas que já estão aqui no Brasil, outras só estão no Japão, entendeu? Então aqui, só para dar uma ideia aqui, ó, no Brasil mesmo existem 6 organizações religiosas, mas são 11, quer dizer, outras estão fora. Então, aí volta, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, aí tem Comunidade Messiânica Universal, que é uma dissidência surgida no Brasil. Templo Luz do Oriente foi outra dissidência surgida no Brasil. O Shumei, dissidência japonesa também chamada tal. Seimei Kyo, dissidência japonesa. E vai por aí afora. Bom, eu falo mais coisas aqui, mas acho que aí eu fico, para não alongar muito, né? Eu acho que eu dei uma ideia geral. Eu espero ter contribuído. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que ainda está em tempo, né? Daqui mesmo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu acho que demos um panorama, né? Eu acho que já fizemos uma outra vez, naquela ocasião que só tinha 50 livros. Agora já fizemos, quando falamos do ativismo messiânico do Centro Cultural Paraíso Terrestre, do Paradisíaco, Centro Cultural Paradisíaco. Já tínhamos dado um panorama, agora já estamos sendo, porque à medida que eu for avançando, lendo as coisas, a obra, tendo a oportunidade de ler, eu vou podendo fazer a coisa, mas é como eu falei logo no início, por mais que eu me esforce, você já pensou se eu quisesse recuperar tudo que foi falado na revista Eco? Aonde que estão essas coisas? Eu posso, como eu falei ainda há pouco, posso tentar ir na chave de fusão e ver, catar algumas coisas, mas vou conseguir tudo? Agora, não, pode estar em outro lugar, tá, tudo bem, vai para outro lugar. Quer dizer, é um trabalho
E é um trabalho que, assim, eu confesso, por causa do avançado da minha idade, o problema é que eu preciso ajudar a fazer a sistematização, mas é claro o seguinte, que no momento que for feita assim a sistematização, acabou a parte de doutrinação. Acabou. Aí a parte nossa passa a ser do ativismo. O que a gente vai fazer para seguir, para ser um mamerito, além de estudar e sistematizar, e a gente começar a praticar os ensinamentos. Esse que é o segredo da história. E como eu quero me antecipar um pouco, eu quero viver também um pouco do ativismo. Né? Então hoje, você vê, eu já estou no 36º volume de formação de opinião. Deve ter uma quantidade brutal, nem sei o número de folhas, de páginas, de coisa, incrível. Então, assim, não dá para... E tem que fazer intervenções, né? Porque a formação de opinião é o ativismo. É o ativismo relativo simplesmente ao Facebook. É colocar na vida prática os ensinamentos de missão, que é isso que eles chamavam de ativismo, colocar, associar isso. Então a gente tenta fazer, mas tem que dar resposta. Hoje mesmo eu tive que dar uma resposta de coisas que estão acontecendo. Aliás, todo dia eu boto resposta de que está acontecendo, porque eu leio o jornal, na hora que eu leio o jornal eu já sei que tem que falar sobre determinados assuntos que estão acontecendo. Né? E às vezes são assuntos do cotidiano, mas feito no sábado passado, o que a gente fez foi falando sobre como é que Meixo-sama vê a questão política, econômica, a questão das 12 nações que ele aponta que vai ser as nações que vão existir no futuro do planeta Terra. Então tem coisas que eu estou nem mais ou menos mal comparando, igual a Meixo-sama. Faz um pouco de coisas internas, outras coisas que aplicam mais geral, e a gente vai vivendo assim. Tá bom? Gostaram? Até sábado, mais online agora sobre agricultura.